Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos. Acompanhando pelo Facebook, uma boa tarde. Um beijo para nossa amiga Adriana, que está lá na Itália, nos acompanhando. E a todos os que estão aqui presentes, os que estão nos acompanhando. De muitas reflexões, bem profundo e muito bom para todos nós. Então, para a gente começar, eu queria fazer uma pequena introdução falando um pouco sobre o aspecto filosófico da doutrina espírita. A maioria de nós, eu tenho certeza que sabe, que a doutrina espírita é feita e constituída por um tríplice aspecto, que é ciência, filosofia e religião. Não é isso? A parte religiosa, a gente tem ela hoje muito bem representada através do Portal Ser, através da figura do Haroldo Dutra Dias, onde ele pega os textos evangélicos, resgata o Antigo Testamento para dentro da doutrina espírita, que havia já há algum tempo se perdido, né? E faz um papel maravilhoso ele, junto com a sua equipe. A parte científica, a gente também tem alguns representantes, né? Laércio Fonseca. A gente tem aqui na casa 2 representantes, né? Que é o André e o professor Cândido, ambos formados em física, né? Cientistas, professores, e que, de alguma maneira, o Cândido, muito mais até, busca conciliar a física, né? E temos outros tantos que fazem esse papel. E essa parte filosófica, que é a parte da indagação, né? Que é a parte que se encaixa até na fé raciocinada, né? Que o Kardec nos ensinou, era um pouco que se perdeu durante todo esse tempo, né? A gente passou a repetir aquilo que foi colocado até então e não paramos para pensar, para meditar sobre os assuntos. Então, só para a gente ver, o conceito de filosofia é o estudo dos problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Esse é o conceito de filosofia. E o Pietro Baldi, ele de alguma maneira, através da sua vida, através da sua obra, que já foi mostrada nos outros seminários, ele se debruçou em cima de tentar mostrar o problema fundamental da vida, né? Os problemas últimos do ser. Ele se debruçou em cima disso e escreveu 24 obras, né? Que na verdade não são teorias pensadas, né? Refletidas no seu escritório sentado. Foi uma vivência da vida dele. Ele via, ele sentia, ele percebia, ele meditava a sua vida em relação à vida dos outros, em relação a Deus, em relação a Jesus, e escrevia sobre isso. Tinha visões, né, e tentava sintetizar essas visões para a gente. Então foi um grande missionário, né? O Rafael mostrou numa palestra, né, algumas até encarnações, enfim, já é um espírito que tem um nível de maturidade muito grande e que tem a capacidade de trazer muitas reflexões e até, por que não, muitas coisas novas a oferecer. E aí, para a gente começar, falando já do livro, A Técnica Funcional da Lei de Deus, Pietro Baldi começa essa obra falando sobre as verdades e as morais relativas. Oi? O nome da minha palestra? O nome da minha palestra, não tem slide, né? O nome da minha palestra é O Reino de Deus e Sua Justiça. Tá? Foi uma falha nossa aqui. Eu tô crente que está aqui, né? Aparecendo. Foi uma falha técnica. Tá? É o Reino de Deus e Sua Justiça. E aí Pietro Baldi começa, no primeiro capítulo desse livro, falando sobre as verdades e as morais relativas. E aí ele vem escrevendo ao longo de todo esse capítulo
que as verdades, elas são diferentes, porque cada um vê a vida de um ângulo, né? Então tem um ditado, né? O Rafael até já repetiu aqui esse ditado algumas vezes, iraniano, um provérbio, que diz que a verdade é um espelho que caiu da mão de Deus e se fragmentou em inúmeros pedaços. Cada um pegou esse caquinho e diz que ali contém toda a verdade, porque ali reflete, né? Se eu pegar um espelho enorme e olhar aqui, vai aparecer eu. Se eu pegar um caquinho, vai me refletir da mesma forma, não é isso? Só que cada um pega esse caquinho, olha para si e fala que essa é a verdade absoluta. E aí acaba criando cisões, guerras, lutas e tudo mais que a gente vê ao longo de toda a nossa história. Então Pietro Baldi, ele tentou se aprofundar numa verdade mais próxima de uma verdade absoluta. Ainda não é, porque é impossível um ser encarnado no planeta Terra atingir essa verdade absoluta. Está muito distante ainda disso. Mas ele tentou o máximo que ele pôde, o máximo que a nossa evolução humana comportava, né, dentro dessas verdades. E aí a gente vai trazer aqui de alguma maneira um pouco sobre essas verdades que Pietro Baldi falou. Isso não significa que a gente está impondo essa verdade, que a gente quer que vocês aceitem essa verdade, ou até que compreendam, de maneira nenhuma. A gente quer ofertar a vocês uma coisa que fez muito bem ao nosso intelecto, ao nosso raciocínio, abriu a nossa mente, expandiu a nossa mente de uma maneira inexplicável, fazendo com que a gente se tornasse, de certa forma, até pessoas melhores. Então é uma verdade prática, não é uma verdade utópica, não é uma filosofia utópica, é prática, é do dia a dia. E é isso que o livro vem trazer para a gente. Verdades para serem aplicadas na nossa vida e vão fazer de nós pessoas melhores. E aí a gente remete a Kardec, onde ele diz assim: a religião, não é o caso dele porque ele não fundou uma religião, mas cabe, que não torna o homem melhor, não cumpre a sua função. O objetivo da religião é esse, o objetivo do espiritismo é esse. E o objetivo do Pietro Baldi também é esse: fazer com que as pessoas sejam melhores, fazer com que cresçam, amadureçam, vejam a vida de novos ângulos. Então a gente não tem a menor pretensão de convencer ninguém, apenas ofertar isso que fez tão bem a nós, a Rafael, a Guilherme e a tantos outros, né? E cabe a vocês julgar se isso vai ser melhor para vocês ou não, tá? Só é interessante a gente sempre ver que toda vez que a gente recebe alguma coisa nova, o nosso primeiro impulso é o de repelir. Isso é normal, né? Está lá no Livro dos Espíritos, existe uma lei de conservação, onde o ser ele busca o seu conforto da melhor maneira possível, de certa forma, quase uma acomodação naquele nível evolutivo, né? Se vem uma verdade nova, meu primeiro instinto é o quê? Isso não serve, isso está errado, porque vai contra o que eu penso. Então a gente só pede para que abram a mente, abram o coração, para de alguma maneira receber com carinho tudo que a gente vai falar aqui hoje, e cabe a vocês julgar se isso é bom, se isso é ruim para vocês, tá bom? Então, entrando de vez no assunto, a gente vai falar um pouco sobre o reino de Deus e a sua justiça. E aí a gente remete a Jesus no Evangelho, no Novo Testamento, onde ele vai inúmeras vezes. Eu não contabilizei, eu ia contabilizar, mas acabou que eu não me enrolei um pouco esses dias, eu não contabilizei. Mas Jesus cansa de falar ao longo de todo o Evangelho: o reino de Deus é semelhante a alguma coisa. E aí ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. É pequenininho, a menor das sementes, mas tem dentro da sua potencialidade a maior de todas as hortaliças. O reino de Deus é como um tesouro que um homem achou no campo e ele escondeu de volta. Saiu, vendeu tudo que ele tinha, foi lá e comprou aquele campo por causa do tesouro que estava escondido.
O reino de Deus é semelhante a uma massa, onde vem o fermento e leveda aquela massa, faz com que aquela massa encha. Então, se a gente for analisar, são inúmeras. São 6, 7, 8 vezes que Jesus vai fazer uma comparação desse tipo. E a gente vai ver que todas elas têm uma coisa em comum. Ele está falando que o reino de Deus é uma coisa muito pequenininha, mas que ele guarda dentro de si uma potencialidade incrível. Uma expansão enorme. Mas ele ainda é uma coisa que está escondida. E por que ele trata o reino de Deus dessa forma? Como uma coisa que está escondida dentro de nós, assim como o tesouro no campo. Tem que ter um motivo por trás disso. E aí a doutrina espírita vai, de certa forma, explicar que o reino de Deus é esse universo que a gente vive. Começou lá no Big Bang, se expandiu, foram criados inúmeras estrelas, inúmeros planetas, até que chegou nós aqui num cantinho da Via Láctea, há quase 5 bilhões de anos atrás. Foi criada toda essa condição. Jesus, o que edificou de alguma maneira a Terra, tamanho a caminho da luz, Emmanuel vai dizer. Uma explicação muito lógica. Mas a gente para e pergunta, uma pergunta que eu sempre me fiz desde pequeno. Eu tive a grata oportunidade de nascer no berço espírita, e desde quando eu comecei a ter uma noção das coisas, na adolescência, eu me perguntava: espera aí, o que tinha antes disso tudo? O que Deus estava fazendo antes dele criar o universo? Hoje a física quântica, a mecânica quântica, vai dizer que na verdade não tem um universo, mas que são multiversos, são vários universos, e que talvez esse não seja o primeiro. É uma explicação. Mas pela doutrina espírita, eu converso com as pessoas, com os amigos, a noção que se tem é que Deus criou esse universo, e só existe esse universo, que é gigantesco, incomensurável, para alguns até infinito, e só criou esse. E o que ele estava fazendo antes? Porque esse universo tem 14 bilhões de anos. É tempo para chuchu. É um tempo que a gente não consegue imaginar, contabilizar. Mas é um tempo finito. O que ele estava fazendo antes disso? Sabe que ele estava dormindo? Estava descansando? Estava sozinho? E aí estava triste porque ele estava sozinho e resolveu criar um universo? É uma explicação que, se a gente for ler toda a codificação do Allan Kardec, a gente não vai encontrar uma explicação para isso. Até porque naquela época nem se tinha a ideia que a gente tem hoje de Big Bang e de ciência moderna. Isso tem um pouco mais de 100 anos. Não tinha nem como os espíritos entrarem num assunto que a massa humana não conhecia. Mas tem que ter uma pergunta dessa. E aí a gente vai começar a filosofar aqui, a trazer questões para fazer com que a gente pense, com que a gente reflita em algumas coisas, tá? Como a gente já deixou claro, sem ser necessário que ninguém aceite, tá bom? E aí a gente vai remeter dentro da Bíblia ainda a um outro conceito, tá? Qual é o conceito central da Bíblia? Vocês sabem? O que a Bíblia, de uma maneira geral, quer dizer? Qual é o conceito central? Se a gente for pesquisar em qualquer curso de teologia, enfim, qualquer página de teologia na internet, a gente vai ver que o conceito central da Bíblia é Jesus Cristo. Desde o início, alguns vão colocar ele como sendo o próprio Deus, nós na doutrina espírita sabemos que não, mas ele não deixa de ser um Elohim, como está lá no Gênesis, um espírito com um grau de evolução enorme e inimaginável para nós, e que criou o planeta e tudo que tem no planeta, inclusive nossos corpos. Um trabalho longo
né? Um trabalho de mais de 4 bilhões de anos para que o ser humano aparecesse aqui no planeta. Então o conceito central da Bíblia vai ser sempre esse. Vai ser o Senhor, que é a figura de Jesus, né? Vai aparecer como Senhor, vai aparecer como... esqueci o nome agora, como é que é o nome? O que chama lá? O hebraico chama Deus? Tem um nome, eu esqueci agora. Oi? Javé, Jeová, isso, obrigado. Né? Vai aparecer com uma série de nomes, mas tudo falando de Jesus. Vão ter profecias falando em cima disso, em cima do Messias, e o Messias vai vir trazer o quê? A salvação. Esse é o conceito da Bíblia. Todos os livros, tudo vai remeter à salvação. Depois vai vir Paulo falando sobre isso. Então esse é o conceito geral da Bíblia, salvação. E aí a gente traz mais uma pergunta. Mas peraí, a gente não está só evoluindo? Não fomos criados simples e ignorantes? Estamos seguindo um caminho de aprendizado até chegar à perfeição? Por que precisamos de salvação? Será que a humanidade se perdeu desde o seu início? Será que isso é possível? Adão e Eva, início da Bíblia, Gênesis. Como é que está lá escrito? Deus criou todas as condições necessárias e aí colocou lá Adão e Eva no paraíso e disse para eles: do fruto dessa árvore, que é a árvore do bem e do mal, está escrito lá, né? A maçã, simbolizada na maçã, é a árvore do bem e do mal, não coma. Estavam nus, não tinham vergonha um do outro, estavam nus, até que Eva foi, pegou a maçã, comeu, deu para Bel, deu para Adão, ele comeu também, e eles começaram a ficar com vergonha, olharam um para o outro. Não, a gente tem que botar, se tapar, botar alguma coisa na frente. E aí vem Deus e fala: eu falei que não era para vocês comerem, agora vocês estão expulsos do paraíso, agora vocês vão comer o pão com o suor do rosto de vocês, porque aqui no paraíso vocês tinham acesso a tudo. Agora vocês vão suar para comer o pão de vocês. Agora vai parir com dor. É um símbolo também por trás disso. Agora você vai sentir dor. Agora você vai ter que usar roupa de pele. Está escrito lá, você vai ter que usar roupa de pele. Então tem uma simbologia, gente, muito grande, em que as religiões mais tradicionais e mais antigas, como o catolicismo, como o protestantismo, vão dizer que isso é o quê? Toda essa simbologia de Adão e Eva é o pecado original. E aí a gente volta naquela questão das verdades. Não existe uma verdade errada. Existe apenas ângulos diferentes. E esse ângulo que eles olham é um ângulo bem interessante. É claro que eles foram na letra, né, em uma interpretação literal desse texto. Mas se a gente for refletir sobre isso com o conhecimento espírita que a gente tem, a gente pode levar isso a um outro nível. E essa foi mais ou menos a ideia de Pietro Baldi, e eu vou explicar mais na frente. E aí a gente vem na questão 115 do Livro dos Espíritos, porque vai se criar agora uma aparente contradição. Vou explicar melhor antes essa questão do Adão e Eva. Então, na Bíblia, que é uma revelação divina, né, claro, através de um homem sujeito a falhas, mas não deixa de ser uma revelação divina, Moisés
a quem é atribuído o livro, vai descrever a criação dessa forma, que é uma poesia, como a gente já viu aqui algumas vezes, o livro de Gênesis. Tá? Então olha só quantos símbolos a gente tem. O ser foi criado no paraíso, segundo essa interpretação do Gênesis. Tá? No paraíso, onde ele tinha a fartura de todos os bens e todas as condições possíveis. Tá? Eles não usavam roupa. Qual é esse símbolo? O que isso quer dizer? Tá? Eram espíritos puros, não tinham nenhum envoltório. Que a gente vai estudar dentro do Espiritismo, que evolução é também desmaterialização. Eu estou tirando meus envoltórios. Né? Hoje a gente tem por volta de 7 corpos com o nosso encarnado. Daqui a pouco eu tenho 6, daqui a pouco eu tenho 5, 4, 3, daqui a pouco eu não tenho nenhum. Aí eu sou o quê? Um espírito puro. Está no livro dos Espíritos. Né? Não tenho mais perispírito, não tenho mais corpo físico, não tenho mais nada. E aí a contrapartida disso tudo, temos essa criação do ser já puro, já sem corpos espirituais, que na Bíblia, no Gênesis, vai se refletir com essa questão de quando Adão é expulso, Adão e Eva são expulsos e são obrigados a vestir a roupa de pele. Está lá, quem quiser é só pesquisar. Tinham toda a abundância, né? Estavam em sintonia com a criação e com o Criador. E aí quando são expulsos, o que acontece? Agora você vai ter que ralar para conquistar tudo que vocês têm. A facilidade, vamos assim dizer, que vocês tinham aqui no meu reino, no paraíso, vocês não têm mais. Agora vai vestir roupa de pele e vai suar para reconquistar tudo. Estão percebendo um paralelo bem interessante entre essas duas questões? O que o Espiritismo diz e o que a Bíblia diz? Agora você vai sentir dor. Antes você faria sem dor, você não sentia dor. Agora você vai sentir. Vai sofrer. Não vi que horas eu comecei, não. Então vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui um texto rápido sobre o que o Livro dos Espíritos vai dizer sobre essa questão da criação. E aí Kardec vai perguntar, desde a 114 até a 122, se eu não me engano. Na 115, que é o ponto-chave de todas essas questões, ele vai perguntar assim, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos vão responder, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem ciência, está em algumas traduções. Ciência de ciente, né? Quer dizer, não está ciente de nada, o espírito no seu princípio. A cada um deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para aproximá-los de si. Então o ser foi criado simples e ignorante, sem ciência, sem saber de nada, longe de Deus. Porque o caminho da evolução vai aproximar o ser de Deus. Ok? Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então antes não tem pura e eterna felicidade. Até você percorrer com mais depressa a meta que eles são assinados. Outros só suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E o Kardec vai fazer inúmeras perguntas, de certa forma achando estranho. Mas como assim? Né? Quer dizer que na criação você se assemelha a uma criança na sua infância? As espíritos dizem, a comparação é boa. É mais ou menos isso. E ele vem fazendo uma série de perguntas, né? Todos os espíritos então passam pela fieira do mal? Nós vamos responder, pelo mal não, mas pela da ignorância.
Enfim, chega até olha só, na 122, né? O Kardec vai perguntar sobre essa questão dos espíritos na origem escolherem o caminho do bem e do mal. Os espíritos vão dizer assim: a causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Olha só, o ser é criado simples e ignorante, sem conhecimento, longe de Deus. E aí ele é submetido a influências negativas, e se pender para o mal, a culpa é dele, porque a causa está fora dele, como diz aqui o Espírito. Ele continua: é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. E aí o Kardec continua perguntando, até o momento que os espíritos vêm na 123 e diz assim, né? Ele vai colocando os espíritos contra a parede. Mas como assim? Mas como assim? Aí os espíritos vêm e falam assim: como que você ousa penetrar nos desígnios de Deus? Né? Tipo assim, ó, não cala a boca, fica quieto. Né? Como é que você ousa penetrar nos desígnios de Deus? Isso não te interessa. É mais ou menos dessa forma. Vocês podem ir lá e buscar na 123 do Livro dos Espíritos. E aí, gente, isso cria um grande paradoxo na nossa cabeça. Porque Jesus vai dizer assim: se seu filho pede pão e pede peixe, você que é mau, vocês que são maus, jamais vão dar uma serpente ou uma pedra para eles, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Mas, segundo o Livro dos Espíritos, a criação foi simples e ignorante, o ser sem ciência, criado longe de Deus, para ter que percorrer todo o caminho de volta a Ele. E aí a gente vai fazer uma analogia aqui. A gente que é mau, Jesus deixou claro: vocês são maus. E fazem isso, quanto mais meu Pai que está no céu. Não vai nunca desamparar ninguém. Então vamos fazer uma analogia aqui. Quem é que é pai e mãe? Eu. Aí a gente vai pegar o nosso filho bebezinho, acabou de nascer, não tem a menor ciência de nada, ele é simples e ignorante. E a gente vai ali no mercado de São Pedro, no domingo. Se for aquele do feriado de Sexta-feira Santa, então melhor ainda. Aí a gente vai lá, pega ele e fala assim: filhinho, fica aqui, papai vai voltar para casa. E aí você dá o seu jeito, porque é mais meritório que seja dessa forma. Que você percorra todo o seu caminho, e aí quando você for adulto, tiver na sua maturidade, você vai me ver, você vai me entender, você vai compreender tudo isso que eu estou fazendo com você. A analogia, segundo o que está no Livro dos Espíritos, é mais ou menos essa. Qual é a probabilidade dessa criança se perder na vida dela, supondo que ninguém vai adotá-la e dar uma vida diferente? É gigantesca. Na verdade, estatisticamente é 50%. Estatisticamente é 50%. Mas, de acordo com as variáveis, com certeza vai ser mais de 50%. Ela vai ter toda a probabilidade de ser uma criança de rua, de se envolver com droga, de se envolver com maldades, vai sofrer maldades, consequentemente vai aprender dessa forma, vai fazer maldades. E aí quando ela estiver lá madura, já nos seus 60, 70 anos, aí a gente chega lá e fala assim: oi filho, eu sou seu pai. Eu fiz isso tudo para você porque dessa forma você tem mais mérito das suas atitudes, das suas ações. Agora vem cá, dá um abraço aqui no pai. Se tiver uma arma,
né? Tem que se certificar que não está armado. Não é verdade? Então, isso cria um grande paradoxo na nossa cabeça. Por que o pai, que é amor, que é bondade, que é justiça, que é plenitude, que é harmonia, enfim, todas as qualidades do infinito, vai pegar seu filho e vai colocar? A gente viu aqui na última palestra, na primeira palestra que a gente fez do balde, um paradoxo também de que Deus não pode atuar de maneira direta no nosso universo físico, porque o nosso universo material é incompatível com as qualidades divinas. Então ele vem, joga, entre aspas, o ser na sua primitividade, num universo que é escuro, né? Se a gente sair aqui da nossa atmosfera, o universo é escuro, é frio, é inóspito. E deixa, vai meu filho, daqui a pouco você vai compreender tudo. Isso é muito estranho para as nossas mentes, para a gente conceber a bondade e o amor divino dessa forma. E aí a gente faz uma pergunta: onde está o pai que o filho não vê? Onde que está Deus? Quem já viu Deus aí, levanta a mão. Achei que você tinha levantado a mão. Está comendo amendoim aí. Né? Onde que está Deus que ninguém vê Deus? Só Jesus, né? Ele fala, o filho viu o pai e o pai viu o filho. Mas sabemos que todos nós somos filhos. A Bíblia cita dois que viram Deus. Um que ficou exposto e o outro que chegou a ver a face. A ver a face de Deus, né? Isso foi Moisés que Moisés viu a face, viu de costas, né? Teve um que eu não lembro o nome, que ficou a face. Não foi Jesus, não? Não foi Jesus, né? Morreu logo em seguida. Depois eu vou explicar o que é ver a face de Deus, mais pra frente, tá? Só que na verdade, esse exemplo que eu dei, do pai abandonando, a gente pode compreender isso de uma outra forma. E aí a gente vai lá no Evangelho e resgata uma passagem que é muito pouco explicada, vamos dizer assim, do ponto de vista filosófico, que é a passagem do filho pródigo. Como é que é a parábola do filho pródigo? O pai tinha um reino, né? Produzia um reino enorme, tinha empregados e tinha o seu filho, né? Hoje chama até de parábola dos dois filhos, mas a gente vai dar mais atenção para o primeiro filho, né? Os dois são pródigos, na verdade, mas a gente vai dar mais atenção para esse primeiro. E aí o filho tem uma abundância de todas as coisas, não lhe falta nada. Olha, a mesma ideia lá de Adão e Eva no paraíso. Não falta nada para o filho no reino do pai dele. Mas ele pega e fala assim, olha pai, eu quero que você reparta herança e vida. O que, se a gente for entrar no mérito dessa ideia, no judaísmo antigo, você pedir para o seu pai uma herança em vida era o que hoje matar o pai. É mais ou menos a mesma coisa. É você chegar e falar assim, pai, eu não dou a mínima para você, me dá aí minha herança que eu não quero saber de você. É basicamente isso. Por isso que Jesus usa esse símbolo, né? Ele pede a herança para o pai em vida. Ninguém ousava fazer isso naquela época. Mas o filho pródigo ousou. Falou, pai, me dá minha parte, que eu vou curtir minha vida fora do reino, eu quero conhecer coisas novas. E aí o pai, que é todo amor, né? E para ser amor, o seu reino tem que ser pautado na liberdade, ele diz para o filho, toma, sua herança está aí, meu filho. Vai com Deus. Não tem problema nenhum, não fica chateado, ressentido, nada. Aí o que o filho faz? Pega e começa a se distanciar do reino. E cada vez que ele se distancia do reino, a coisa vai ficando pior para o lado dele. Até que ele gasta toda a herança, dissolutamente, está lá escrito,
com prostitutas, com comidas, e no final de tudo, né, esse símbolo da prostituição também é muito interessante, né, porque na Bíblia a aliança com a criação é simbolizada através do casamento, tanto que tem a parábola das 10 virgens, o noivo, né, é simbolizado através do casamento, o noivo é Jesus, e a prostituição é renegada em divino. Então ele foi lá e gastou com prostituição, quer dizer, não deu a mínima para as leis divinas. E aí quando ele chegou no fundo do poço, ele estava comendo, nem isso ele conseguia comer direito, né? A comida dos porcos, a alfarroba dos porcos. Ele pega e para e pensa: nossa, assalariados do meu pai, empregados, têm fartura de pão, e eu estou aqui junto com os porcos comendo a comida deles. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele faz todo o caminho de volta. E quando ele aponta lá no finalzinho do reino, o que o pai faz? Corre na direção dele, beija ele, pede para que seja colocada nele a melhor roupa, as melhores sandálias, e coloca uma aliança, simbolizando uma união que a partir de agora não vai se romper nunca mais. Filho, agora você tem uma aliança. Essa aliança não pode mais se romper. Olha que símbolo forte de uma criação feita perto do Pai, no reino do Pai, e quem abandona o Pai é o Filho. Só que quando ele chega lá no fundo do poço, o que ele tem que fazer? Ele tem que voltar. Essa volta é o que o Pietro Baldi entende como evolução. Então, o que parece a princípio um duelo ali entre a ideia espírita e a ideia de Pietro Baldi, na verdade é uma complementação. Rafael, na palestra dele, deixou claro que ele mostrou mais de 12 ou 15 fatos em toda a codificação. Ele pesquisou isso nos 5 livros. Os espíritos ou Kardec falam da criação e ninguém fala nada. Isso não interessa, isso é mistério, isso está nos arcanos de Deus, agora não é a hora de falar disso. Eles fogem a todo momento desse assunto dos espíritos. Por quê? Porque naquela época era impossível de compreender essas ideias. Era impossível, não tinha como tratar, não tinha ciência. O homem, ciência material, né, científica, o homem não tinha mente, intelecto para compreender. E aí o que Kardec vai dizer? Os espíritos, na verdade, vão dizer Kardec. A evolução é progressiva. O véu se levanta à medida que avançamos. Então é uma ideia que, na minha cabeça, tá? E por isso que eu estou passando isso para vocês, faz todo sentido. Todo sentido. Aí a gente entra num outro ponto, agora já pegando um gancho na justiça, né? A gente falou sobre o reino, quer dizer, o reino de Deus, na ideia de Pietro Baldi, que nós aceitamos, não é o reino do nosso universo físico. É um outro reino. Imaterial, imutável, né? Todas aquelas qualidades divinas. Porque o nosso universo, ele se transforma o tempo todo, né? Existem leis de destruição, né? O Rafael vai falar um pouco sobre isso. Existe dor, evolução. Então, além do Pai te criar longe, ele ainda, para você evoluir, ele ainda bota um empecilho, que é sofrer. Está lá no Rafael vai explicar de maneira mais aprofundada isso. O Luiz Guilherme também. Está no livro Ação e Reação, não é isso? Numa conversa ele deixa claro: existe uma dor, evolução. Evoluir dói, é igual crescer. A criança cresce, vai esticando o osso, vai doendo, né? Existe uma dor para crescer. Por que o Criador colocou uma pedagogia de dor na sua criação?
Isso não interessa, Felipe, isso é coisa de Deus. Cabe a nós, se a gente não ficar sempre assim, ah não, isso não interessa, isso não está na hora, nunca vai estar na hora mesmo. Então, aproveitando essas ferramentas que o Balde trouxe, é a hora da gente mergulhar nisso. Não quer dizer que vai aceitar, tá? Não é isso que a gente está dizendo, mas é a hora da gente se debruçar e refletir sobre isso, porque isso é de uma importância fundamental para as nossas vidas. Fundamental. Faz toda a diferença você falar assim, ah, eu só estou evoluindo, eu tenho a eternidade para evoluir. Deixa para a próxima vida. Agora, quando coloca assim, filho, você só está evoluindo porque você se colocou nessa situação. Aí você pensa, meu Deus, então eu quero voltar correndo para a casa do meu pai. Eu quero ter a abundância de pão novamente. Então vamos lá. Um outro paradoxo filosófico é justamente essa questão que eu comentei agora da dor. Porque olha só, hoje a gente sabe, através de inúmeros relatos, inúmeros livros, Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, enfim, muitos espíritos, autores, vão colocar pra gente, isso não fica claro na codificação espírita, no livro dos espíritos, não fica claro, pelo contrário, é confuso demais. Se a gente for penetrar com profundidade no livro, não dá para entender. Onde você é criado? O simples ignorante é o homem ou é a pedra? Mas espera aí, cara, os espíritos falam a Kardec que a matéria é uma coisa e que o espírito é outra. É muito confuso. Mas depois disso, tem uma frase que é atribuída a Leon Denis, mas essa frase não é dele. Adaptaram uma frase dele do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E hoje a frase é mais ou menos assim, tá? Não foi Leon Denis que disse isso. O ser sonha no mineral, nasce no mineral, ou dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal e evolui no homem. Então isso já ficou... Quer dizer, eu ia falar que ficou claro, mas na verdade não ficou, porque eu sei que tem gente que tem dúvidas sobre isso. Tá? Mas dentro da doutrina espírita isso é muito claro. No meio espírita há muita controvérsia sobre isso. A gente estudando para cá, eu mesmo ouvi uma série de pessoas que não acreditam que o ser nasce na matéria, no mineral, e só a partir do vegetal, e que a matéria só serve para que o espírito utilize dela para evoluir. Existem pessoas que pensam dessa maneira, como existe o outro lado. Mas a gente tem comprovações bibliográficas de Joana, como eu disse, de todos os outros, que deixam isso claro. O princípio inteligente, o início do ser é no mineral. Se é no mineral, esse microfone que eu estou segurando, essa mesa, a cadeira, a parede, meu corpo, tudo é feito de espírito. Ou de princípios inteligentes que vão virar espíritos. Não é verdade? Porque quando a gente fala de mineral, a gente está falando só de pedra. A gente está falando de todos os elementos químicos da tabela periódica. E aí a gente mostrou aqui também, não dá tempo de adentrar nesse assunto, Pietro Baldi também acreditava nisso, e mostrou como que se dá a evolução do mineral, depois passando por todas as outras formas de vida até chegar no anjo, no arcanjo, que ele vai chamar de superconsciência. Ele mostra essa evolução. Tá? E a gente mostrou, mais ou menos, tentamos mostrar aqui no primeiro seminário, Pietro Baldi. Tá? Mas isso é claro para nós, pelo menos para mim. Então, o início de tudo é no mineral. E aí a gente fica bilhões de anos estagiando no mineral. Ou seja, bilhões de anos você fica inconsciente, apesar do mineral ter um movimento, os elétrons têm um movimento, mas um movimento fechado em si mesmo e de inconsciência, apenas aguardando um momento propício para mudar de reino, para crescer, e aí adentra no vegetal. Já ficou bilhões de anos parado entre aspas, porque há uma evolução, mas parado no sentido de inconsciente.
E aí chegou no vegetal. Vocês já pensaram na dificuldade que é ser uma árvore? Já pararam para pensar nisso? Principalmente na cidade, né? Coitado, porque vai asfalta tudo e fica só o tronco no asfalto, né? Fica na intempérie, cai raio em cima de você, vento, te derruba, arranca galho, né? Vem um homem, te corta, vídeo lá na Amazônia, para você se procriar, vamos dizer, não é esse o termo certo, né? Mas para você se expandir de maneira melhor, você deixa a sua semente cair na terra, né? A semente tem uma dificuldade de sair de dentro da terra. Então olha só, por que o princípio da criação é tão difícil assim, gente? Por que Deus complicou tanto as coisas? Para ter mérito? Será que isso, simplesmente isso justifica toda a dor e todo o cansaço que é evoluir? E aí continua. Hoje, a ciência está chegando numa conclusão cada vez mais profunda da ciência dos vegetais. As plantas, através dos músculos da terra, se comunicam até sobre o perigo. Se eu venho aqui cortar essa árvore que está aqui na frente, ela se comunica com a próxima, falando: ó, minha filha, fica esperto aqui, daqui a pouco vou te cortar também. Elas se comunicam. E por que sofre tanto? Claro que não sente dor, né? Isso está claro no livro dos Espíritos. Não tem sistema nervoso para sentir dor. Não da maneira que a gente compreende a dor, mas sente uma impressão a ser cortada, podada, arrancada, enfim. E aí, mais alguns milhões, se não bilhões de anos estagiando, chegamos no animal. E olha como é que é o reino animal. É a lei do mais forte. Aquele que tiver mais força, come o outro. E a gente vai ver inúmeras coisas assim, que nesse pensamento que a gente tem, é um pouco estranho. Por exemplo, o leão alfa tem várias fêmeas, por isso que ele é rei, né? Tem várias fêmeas, não caça, quem caça são as fêmeas, fica só lá sentado. Mas ele procria com todas elas, tem uma série de filhotes. Se chega um leão mais jovem e afugenta ele dali, e o jovem vira o alfa, o que esse alfa faz? Ele vai lá e mata todos os filhotes, porque não é filhote dele. Na minha interpretação, isso é o quê? Um egoísmo, né? Eu vou matar os seus filhos. Ah, mas a natureza é amoral. Beleza, mas ele está sendo ensinado, talvez de maneira até determinística, a matar o filhote do outro porque não é seu. E aí a hiena faz o quê? Ela é esperta demais, ela não caça. Ela deixa o leão, o guepardo, enfim, quem for caçar, junta um grupinho, esses normalmente tirando o leão, normalmente os felinos caçam sozinhos, e aí ela junta um grupinho, vai lá, afugenta ele, rouba a caça. Isso é roubo, né? Isso é roubo. Quer dizer, a gente já viu aqui assassinato e roubo. Mas é tudo infanticídio, né? Mas isso tudo é amoral, isso tudo é determinístico. Mas você está sendo ensinado dessa forma. E aí chega no reino nominal. Aí quando você chega no reino nominal, Deus vira para você e fala assim: ó, meu filho, eu sei que você aprendeu bilhões de anos, dor, né, sacrifício, assassinato, roubo, mas agora esquece isso tudo e ama o seu próximo. Dá a sua face para o outro que quer te bater. Se ele te chama para caminhar uma milha, caminha 2 com ele. Se ele te pedir a roupa, dá a roupa e dá a túnica também. Aí eu posso virar para Deus e falar assim: Senhor, mas agora isso me pesa demais. É como eu chegar para o meu filho e falar assim: ó, desde pequenininho eu dou uma faca, eu dou uma arma na mão dele e falo: ó, você mata todo mundo, não deixa ninguém tirar nada de você, não deixa te passarem a perna, você tem que ser melhor, imperar. Aí ele cresce assim. Quando ele chega lá nos seus 20 anos, eu falo assim: filho,
agora esquece tudo que eu te falei, tá? Não age mais dessa forma. Se o outro vier te bater, você ama ele. Isso não pesa nas nossas costas? Mas Deus não é toda sabedoria? Como que ele criou uma pedagogia desse tipo? E o Kardec, ele estranhou isso, porque na Gênese, capítulo 3, item 21, ele vai fazer uma pergunta. Ele fala assim: mas a gente poderia fazer uma objeção aqui. Não poderia Deus criar um outro modo, sem ser os seres vivos se entredestruírem? Ele faz essa pergunta. Gênesis é o último livro de Kardec, se eu não me engano, é 65, 68, é no finalzinho da sua vida. Ele já tinha toda uma maturidade dentro do Espiritismo. E ele estranha isso. Né? Ele não faz uma pergunta para os Espíritos, ele faz uma pergunta retórica. E aí ele mesmo responde, fala assim: bom, desde que tudo na obra de Deus é justiça, tem que ser justo, isso tem uma explicação que por hora eu não compreendo. Ele não conseguia, nem tinha como ele compreender isso, mas ele estranhou. Meu Deus, mas Deus é todo amor, é toda bondade. Por que ele coloca os filhos simples e ignorantes longe dele e ainda bota eles para brigar entre si? Isso tudo para ter mérito do conhecimento? Já tem isso. Tem, eu estou tentando explicar. Vai ficar mais claro, peraí. Deixa eu só seguir aqui. Então, a gente vê esse sofrimento no mineral, no vegetal, no animal, no homem e no anjo. Porque o Cristo desce no planeta como anjo que era, e o que acontece com ele? Sofre. Sente dor física e moral. Porque, olha só, a lei de Deus é justa. Se der tempo, eu tenho até que hora, Rafael? 4h30? 25? Não, 25h30 é a mesma coisa. Querendo roubar, tá vendo como é que é? Querendo roubar 5 minutos do amigo. Então, há uma lei de justiça. Pietro Baldi vem trazer isso de uma maneira mais profunda. Os meninos acho que vão falar disso melhor. Nada pode ser injusto dentro da lei divina. Nada. Quando eu faço um mal a alguém, na verdade eu estou fazendo um mal a mim. Porque eu vou ter que devolver todo esse mal que eu fiz. Ressarcir esse mal. A parábola do filho pródigo representa bem isso. Todo o caminho que eu faço indo contra a lei de Deus, eu tenho que fazer voltando. E se eu desviar esse caminho indo, eu tenho que desviar voltando. Porque isso é justiça. Isso é justiça. Dentro dessa justiça divina, por que Jesus sofreu? Para redimir os pecados do homem, para ensinar aos homens. Mas isso é justo? Para pensar, isso é justo? Filho, vem cá. Desce lá, você vai apanhar pra caramba. Você está aqui no bem, você já percorreu toda a sua evolução. Mas agora você vai descer lá e vai apanhar por amor. Mesmo por amor. Não estamos entrando nesse mérito. Estamos no mérito da justiça. É justo ele sofrer por uma coisa que ele não fez no seu campo individual? Eu, particularmente, não acho justo. E aí tem que ter uma explicação. O Pietro Baldi explica. Então, essa ideia da lei divina que Pietro Baldi traz do livro A Lei de Deus, que foi o seminário do ano passado, e que ele aprofunda isso mais no livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, é muito interessante e prática para as nossas vidas. Toda
ato que eu faço na minha vida, ou ele é a favor da lei. A lei a gente compreende como sendo o próprio Deus. Deus é a lei e a lei é Deus. A lei é a manifestação do Espírito Divino, do pensamento divino. Essa manifestação é o que a gente chama de lei espiritual, que o Kardec e os espíritos colocaram aqui no livro, nem lembro mais quantas, mas são muitas, 11, 12 leis. E colocaram a lei que eles enxergaram, a lei do nosso mundo, do nosso universo físico. Mas a lei divina é o pensamento do próprio Deus, é a lei geral, né? E ela é única, como a gente já mostrou aqui também, Emmanuel, André Luiz e tantos outros falando. Isso aqui são braços do tronco único da lei. Lei de destruição, lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade. São braços dessa lei. A lei da reencarnação. Por que a gente precisa de várias vidas para desenvolver o nosso conhecimento? Que a gente viu lá no início. O conhecimento está aqui dentro. Questão 621. Onde está a lei divina? Kardec pergunta. Aí os espíritos respondem: na consciência. Ué, mas você foi criado sem consciência? Sem ciência? Não adianta nada estar aqui dentro, não lembro dela. Sim, eu vou te explicar, calma aí. E aí, o que acontece? Kardec pergunta na 621A: ué, mas se a lei está na consciência, ninguém está lembrando dela, porque ninguém está respeitando ela. Por quê? Aí os espíritos respondem: porque os homens esqueceram e desprezaram a lei divina. E aí agora é necessário reencarnar múltiplas vezes para adquirir o conhecimento que já está dentro de nós, mas de forma latente. E aí Jesus vai dizer assim: o escândalo é necessário, né? Mas aí por que enviar o escândalo? Por que o escândalo é necessário? Por que a dor é necessária? Que pedagogia divina é essa? E ele vai dizer assim também, em cima dessa ideia que você só faz o mal a si mesmo quando você faz o mal para o outro. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Porque senão o juiz... Não, porque senão o adversário vai te entregar ao juiz, e o juiz vai te entregar ao oficial de justiça, e o oficial de justiça vai te colocar na prisão. E de lá não vai sair até que pague o último centavo. Ele está dizendo exatamente isso que a gente estava falando aqui, né? Faça tudo o que você puder para não fazer mal a ninguém, porque senão o juiz, que é a sua consciência, que a lei divina está gravada aqui dentro, vai te entregar para o oficial de justiça, que é a lei de Deus. E a lei de Deus vai te colocar na prisão da carne. A carne é uma prisão. E de lá você não vai sair até pagar todos os seus débitos, até percorrer todo o caminho que você foi contra a lei. Então Pietro Baldi traz uma nova revelação, dizendo que o ser foi criado perfeito no seio de Deus, porque como que a perfeição cria a imperfeição? Se eu só tenho acrílico para fazer um material, como é que eu vou fazer um material de pedra? Se eu só tenho luz, como que eu faço um púlpito de acrílico? É incompatível.
Então, respondendo a sua pergunta, Pietro Baldi traz a ideia de que, assim como na parábola, assim como Adão e Eva, o ser que se apartou do reino divino que vivia e agora está retornando através do processo da evolução. O que casa perfeitamente com a doutrina espírita, porque os espíritos viram esse caminho de ida e Pietro Baldi desvendou esse caminho. Desculpa, virou o caminho de volta, né? E Pietro Baldi desvendou o de ida, que ele vai chamar de queda dos anjos, contração da consciência, enfim, involução. Eu vou usar uma série de termos que nenhum vai abranger a ideia de uma maneira geral. E aí, com essa contração, o ser foi se contraindo cada vez mais até chegar na matéria bruta. Respondendo sua pergunta. E aí passou a evoluir, retornando à sua consciência que ele esqueceu e que ele desprezou. Então antes era tipo espírito. Quando a gente está falando espírito aqui, não é um espírito desencarnado. É longe disso. É um espírito na sua acepção mais profunda e complexa que a gente... matéria. Exatamente. Aí foi para tipo mineral, né? Exatamente. E aí o Pietro Baldi, para fechar, que já deu meia hora, ele traz isso para o campo prático e diz assim, aquele, o Rafael vai falar um pouco disso, aquele que é, ele usa o termo evoluído, a gente pode usar atrasado, menos evoluído, enfim. Aquele que é evoluído acha que está se dando bem, mas na verdade ele está se dando mal. E o que é evoluído e que muitas vezes se vê prejudicado, na verdade ele está se dando bem. Invertem-se as coisas, né? O ser, quando se afastou desse reino, ele tinha a matéria como potencial dentro dele. E aí isso foi se desinvertendo até que ele se tornou matéria e o que era espírito puro virou potencial. E agora estamos galgando esses novos ares e buscando compreender essa justiça do mundo, onde a gente vê maldade, dor, sofrimento e algumas vezes não a compreende. Então essa é a ideia que Pietro Baldi veio trazer e que é prática do dia a dia, complementar a doutrina espírita e utilitária para todos nós. Então que a gente possa, no dia de hoje, se reconciliar com os nossos adversários externos e internos e buscar a lei divina na sua expressão mais simples, buscando voltar ao reino do Pai. Obrigado. Caros irmãos e irmãs, a gente quer agradecer a presença de todos, a palestra do Felipe. E é claro que esse estudo ele suscita muitas dúvidas. Então, ao final do seminário, a gente vai abrir para perguntas, porque nós temos dificuldade imensa em explicar essas teorias. A melhor forma de aprender essas teorias é por si só estudando a obra de Pietro Baldi. Tá bom? Mas no final nós vamos abrir para as perguntas. E nós vamos chamar agora, já está aqui, o Luiz Guilherme, da Casa Espírita Oswaldo Cruz, lá de Petrópolis. Ele vai fazer a segunda palestra dessa tarde, chamada A Técnica da Libertação. Todos esses nossos estudos são baseados nesse livro que está à venda lá em promoção, A Técnica Funcional da Lei de Deus.